Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de projetos elétricos. Essa é a nossa aula número 6. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos critérios gerais que devem ser seguidos durante a execução de um projeto elétrico, né? Quais são as falhas mais comuns que se cometem na execução de um projeto elétrico e a normatização, quais são as normas técnicas que devem ser observadas antes da execução de um projeto elétrico. Bom, pessoal, com relação aos critérios para a elaboração do projeto, né, o primeiro deles e talvez o mais importante também é o critério da segurança, né? Todas as instalações elas devem garantir a integridade física tanto dos equipamentos quanto dos seus usuários. E para isso devem ser previstas das proteções contra choques elétricos, sobrecorrentes, descargas atmosféricas e descargas eletrostáticas, tá? Então esse é um critério muito importante. Boa parte das recomendações e exigências que existem nas normas técnicas, elas existem para atender esse critério, o critério da segurança. Talvez não, é o mais importante deles, sem dúvida. Um segundo critério, que também é dos mais importantes, é o critério da economia, né? Então o projeto elétrico ele deve evitar o sobredimensionamento de materiais, evitar a capacidade excessiva, né, de carga, ou seja, a quantidade e a capacidade dos condutores, condutos e sistemas de proteção, ela deve ser suficiente apenas para garantir os critérios que estão elencados aqui nessa aula. Então, uma coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte: muitas vezes, por falta de conhecimento, alguns profissionais acabam sobredimensionando as instalações elétricas, né? Então, por exemplo, você contrata um eletricista para fazer uma obra elétrica na sua residência com o intuito de economizar, né? Você não vai contratar nenhum profissional habilitado, vai contratar um eletricista sem formação. E aí, geralmente, por precaução, o que esse profissional faz, né? Se ele vai lá fazer um circuito para iluminação, muitas vezes esse circuito ele necessitaria de um cabo com seção transversal de 1,5 mm². Mas esse profissional, como ele não tem o conhecimento, ele não sabe fazer o cálculo, então ele vai colocar um cabo que sobrepasse essa capacidade. Geralmente ele vai colocar um cabo de 2,5 mm². E aí ele vai dizer, não, agora está seguro. Bom, do ponto de vista de segurança, concordo, estará seguro. Ele atendeu o critério de segurança, mas aí ele falhou no critério de economia. Por quê? Porque ele necessitava ali de um cabo com seção transversal de 1,5 mm² e ele vai colocar um de 2,5 mm². Por quê? Porque ele não tem o conhecimento necessário para fazer o cálculo e ter segurança em afirmar que 1,5 mm² seria o suficiente, seria o seguro, né? Então, nesse caso, muitas vezes você economiza com o profissional, mas você aumenta os custos com o material, que podem inclusive sair no total mais caro, né? Então é importante a gente saber isso, que uma obra ela bem dimensionada, ela além de ser segura, ela é uma obra econômica. Então ela vai ter ali os materiais com a capacidade dimensionada somente para atender o critério de segurança naquele limite imposto pela norma. E não mais do que isso, porque se for mais do que isso, nós vamos estar promovendo desperdício de materiais, tá? E um dos critérios de elaboração de projetos é justamente o critério da economia, ok? Bom, um terceiro critério é o critério da reserva de carga. O que vem a ser isso, né? A vida útil de uma instalação, ela é de aproximadamente 20 anos, pelo menos. Na prática, a gente tem instalação que opera bem mais tempo do que isso. Então, durante o projeto, a gente tem que prever essa operação nesse longo período de tempo e que, obviamente, nesse longo período de tempo, haverá aumento de carga, um aumento incremental de carga, né? Porque você faz um projeto hoje
e daqui a pouco a pessoa começa a comprar novos equipamentos, novos eletrodomésticos para dentro de casa, muda hábitos de consumo. Então, essa carga que estava existente no momento do início da instalação, ela não será a mesma que vai estar presente daqui a 20, 15 anos. Então, durante a execução do projeto, é preciso prever isso daí, né? Você tem que dimensionar um projeto que seja o suficiente não só para aquele momento em que vai ser executado, mas também para um período de pelo menos 20 anos. E aí você vai ter que prever uma reserva de carga. Então, se você tem hoje uma determinada carga prevista, você tem que fazer um dimensionamento das suas instalações que prevejam uma carga um pouco maior. Na verdade, na própria previsão de carga, a gente já vai contemplar essa questão da reserva de carga, né? Isso é importante para evitar que sejam necessárias modificações na instalação no futuro, né? Para poder atender novas cargas, ok? Isso é importante também. Seletividade é outro critério muito importante, né? Esse critério ele diz o seguinte, que a instalação ela deve ser dividida entre circuitos e entre fases, de modo a garantir que a ocorrência de um defeito tenha a menor propagação possível, ou seja, atinja a menor parte possível das instalações. Vamos supor o seguinte, você tem uma residência ou tem uma indústria, vamos citar o exemplo de uma indústria. Essa indústria ela possui vários setores diferentes, né? Com várias etapas da cadeia de produção distintas. E aí, numa determinada etapa de produção, houve um acidente, houve um problema que causou um curto-circuito. Tá? Imagine, você é mais apropriado que o sistema de proteção atue desligando essa área da fábrica, nessa área em que está ocorrendo essa etapa de produção, ou que o sistema de proteção desligue a fábrica inteira. É óbvio que é mais correto e mais desejável que se desligue apenas localmente ali aquele setor em que ocorreu a falha, né? Por quê? Porque você vai ter, primeiro, uma interrupção menor na sua etapa de produção, no seu processo produtivo, né? Você vai ter um dano menor ali com relação à interrupção. E segundo, é mais fácil encontrar o defeito se você tiver que procurar ele em um espaço menor da instalação. Então imagine que desativou a indústria inteira. Você teria que sair procurando em qualquer parte da indústria poderia ter ocorrido esse defeito. Então se o sistema de proteção ele atua apenas localmente, pontualmente, você fica com essa tarefa de identificar o defeito e corrigi-lo mais fácil, ok? Então, a divisão de circuitos ela deve prever isso daí. Você deve ter isso chama-se seletividade, né? Você deve ter uma seletividade na sua instalação. Outro exemplo, imagine agora uma residência trifásica, conectada de forma trifásica à rede. E aí ocorre o que é muito comum, um defeito monofásico na rede de distribuição, ou seja, apenas uma fase da rede foi desligada, mas a sua instalação é atendida por 3 fases. Então, se você tiver colocado no projeto todos os circuitos de iluminação numa única fase, que seja essa fase que ocorreu o defeito, então você vai ter na sua residência você vai ficar na sua residência sem iluminação. Mesmo que você tenha energia nas tomadas, porque elas vão estar ligadas em outras fases, mas você não vai ter iluminação. Agora, se você dividir os circuitos de iluminação nas 3 fases que você tem disponível, então você vai ter apenas uma parte da casa sem iluminação. As outras que estiverem nas outras 2 fases terão iluminação. Então, isso é outro exemplo de seletividade, tá? Tudo isso precisa ser observado na etapa do projeto elétrico. Então, a gente deve ter a seletividade no sistema de proteção e seletividade na distribuição de fases, de forma a garantir que os possíveis defeitos eles tenham o menor impacto possível na operação das instalações, ok? Isso é importante também. Bom, um outro critério, o critério da acessibilidade. O que é que diz respeito a isso aqui? Isso aqui diz o seguinte, que todos os pontos de utilização projetados devem estar em locais acessíveis, de modo a permitir tanto o seu uso
quanto à sua manutenção, sem nenhum tipo de restrição. Ou seja, quando você for posicionar na planta baixa os seus pontos elétricos, você não pode colocar, por exemplo, um quadro de distribuição em um ponto que seja inacessível. Um quadro de distribuição embaixo de uma escada ou escondido por algum outro objeto, né? Ele tem que ficar num ponto que seja acessível. Por quê? Porque ali é um local onde provavelmente haverá manutenções no futuro. Então tem que ser um local acessível em que você possa ter uma equipe de trabalho fazendo a manutenção ali sem maiores dificuldades. Da mesma forma, as tomadas, os interruptores, você tem que colocar interruptores na entrada dos ambientes. Você não pode colocar interruptor no final dos ambientes, senão você vai ter que atravessar o ambiente inteiro no escuro para poder encontrar o interruptor. Então, a localização dos pontos, elas têm que tem que atender esse critério, né? O critério da acessibilidade. Você tem que colocar os pontos pensando na forma que eles serão acessados futuramente, ok? E por fim aqui o critério da flexibilidade. O que diz aqui? As instalações devem ser projetadas de forma a facilitar possíveis expansões ou reformas de edificação, com o máximo aproveitamento das instalações já existentes. Ou seja, mesmo atendendo aquele critério da reserva de carga que nós comentamos, é possível que em determinado momento haja uma expansão muito grande da carga, né, que não é simplesmente uma expansão incremental, é realmente uma nova carga que foi colocada, e aí nesse caso haverá a necessidade de ampliar ou de reformar a instalação elétrica existente. Nesse momento é interessante, né, que se aproveite o máximo possível e que essa reforma possa ser feita de forma com o menor impacto possível, ou seja, essas instalações que já existem, elas têm que estar aptas, né, a receber novas conexões. Então, por exemplo, quando você for fazer um quadro de distribuição, você tem que prever ali um espaço para que se coloque mais disjuntores do que os que existem no seu projeto. Se você está prevendo que vai haver 10 circuitos na sua instalação, você tem que colocar um quadro que tenha capacidade para pelo menos 15 circuitos. Por quê? Porque se por um acaso houver a necessidade de criação de novos circuitos, você não vai precisar instalar um novo quadro. Você vai utilizar o quadro já existente, né? A questão do lançamento dos condutores nos condutos, nos eletrodutos, elas devem ser feitas de forma que seja possível você lançar novos eletrodutos, novos condutores ali, ou mesmo remover os que já existem sem precisar quebrar as paredes. Esse tipo de coisa deve ser planejado também. É isso que diferencia uma instalação bem projetada de uma instalação feita de qualquer maneira. Tudo bem? Bom, nós vamos começar a falar agora das falhas mais comuns que são cometidas no momento da execução ou do planejamento de projetos elétricos, tá certo? É importante a gente falar isso antes de começar a fazer um projeto elétrico, né? Porque aí a gente já sabe onde precisa ser colocada mais atenção. Uma delas é a ausência ou a inadequabilidade do aterramento elétrico. Então existe de forma muito comum, a gente encontra instalações que não possuem aterramento elétrico ou quando possui um aterramento elétrico bastante inadequado. E qual é o problema disso? É a questão do critério de segurança, né? Você vai ter uma falha ou um não atendimento ao critério de segurança. Então você vai estar ali expondo equipamentos e pessoas à corrente de fuga e a potencial eletrostático, né? Então imagine que você tem uma geladeira, um freezer, ele tem geralmente uma carcaça metálica e esses equipamentos eles estão sujeitos a ter uma corrente de fuga nos seus circuitos internos. Essa corrente de fuga geralmente ela vai estar trazendo ali para a carcaça do material, né, colocando a carcaça do material no potencial da rede. Então, se houver um aterramento, se essa carcaça estiver conectada ao aterramento, você vai ter essa corrente de fuga sendo direcionada para a terra. Então, tanto o equipamento quanto as pessoas que entrarem em contato com ele estarão protegidos. Contudo, se não houver esse aterramento, as pessoas que entrarem em contato com o equipamento vão sofrer ali aquela descarga, né, podendo inclusive sofrer danos físicos graves. Então é importante a questão do aterramento elétrico bem feito. Nós vamos estudar nas próximas aulas, né, como fazer um aterramento elétrico, de que forma ele deve ser
previsto nas instalações, né, quais são os critérios mínimos que ele deve atender. Outra falha, a ausência de proteção contra surtos de tensão. Essa é realmente mais comum ainda, né? Existe um dispositivo chamado DPS, Dispositivo de Proteção contra Surtos, que ele é obrigatório em qualquer instalação elétrica, mas raramente você encontra esse dispositivo instalado. Esse dispositivo ele tem como objetivo proteger a instalação de surtos de tensão que possam vir da rede de distribuição. Então imagine que ocorreu a queda de um raio muito distante da sua casa, que você não vai ser atingido, mas esse raio ele caiu próximo da rede de distribuição. Então ele vai induzir ali um surto, né, um potencial de tensão na rede que vai se propagar por toda a rede até chegar na sua residência. Chegando na sua residência, ele vai fazer o quê? Ele vai queimar dispositivos que estejam conectados à tomada e pode inclusive causar um acidente, caso você esteja próximo de um desses dispositivos no momento do surto, né? Isso poderia ser evitado com a instalação de um dispositivo muito simples, né, que é um dispositivo de proteção contra surtos, na entrada da instalação que iria direcionar para a terra a descarga vinda da rede. Contudo, esse equipamento, esse dispositivo, né, em muitos casos não estão presentes. Então, nós vamos também nesse curso estudar onde ele deve ser instalado, de que forma ele deve ser instalado para garantir essa proteção, ok? A outra falha comum é a inadequabilidade na divisão dos circuitos elétricos da instalação. Ou seja, você tem, por exemplo, instalações que combinam iluminação e tomadas no mesmo circuito. Instalações que você tem cargas muito elevadas compartilhando o mesmo circuito, como por exemplo, chuveiro elétrico e iluminação compartilhando o mesmo circuito. O que é que acontece? Quando você liga o chuveiro, você tem uma queda na potência da iluminação, né? Isso tudo pode ser evitado se você fizer a divisão correta dos circuitos. Isso que a gente vai estar trabalhando também nesse curso, né? Como fazer essa divisão. Isso aí vai comprometer justamente o critério da seletividade e também o critério da economia, porque você vai ter que dimensionar condutores maiores, né? Já que você está colocando muitas cargas no mesmo circuito, você vai ter que ter condutores maiores, que vai comprometer a economia dos materiais. Outra falha comum é o mau dimensionamento de condutores e de proteções, ou seja, você tem condutores ali com sobreaquecimento, né? O sobreaquecimento gera perda de energia por efeito Joule, então você compromete aí o critério da economia também. Ou outro caso comum é você tem os sistemas de proteção mal dimensionados, de forma que eles não vão atuar quando for necessário, né? Imagine que você tem lá um condutor de 2,5 mm² conectado a um disjuntor, sei lá, de 50 amperes, ou seja, esse condutor ele vai sobreaquecer, talvez até derreta sua isolação, e o disjuntor não atua, porque ele foi mal dimensionado e ele não está cumprindo o seu papel de proteção. Às vezes você tem um disjuntor que está dimensionado corretamente, mas você colocou no circuito uma carga maior do que foi prevista para ele. E aí o disjuntor começa a desarmar. Isso é o papel do disjuntor. Ele está desarmando por quê? Porque ele vai evitar ali o sobreaquecimento do condutor. Mas as pessoas não têm essa informação e o que é que elas fazem? Acham que o disjuntor está desarmando por falha. E aí vai lá e troca o disjuntor, bota um disjuntor maior, ele não vai mais atuar, porém o seu condutor vai sobreaquecer. Esse é um tipo comum de causa de incêndios em instalações, né? Você tem um disjuntor lá que não atua, o condutor aquece, sobreaquece, derrete, gera curto-circuito e vem a causar incêndio em instalação. Então isso é uma questão muito importante também, a gente vai aprender como dimensionar corretamente os disjuntores, ok? Outra falha comum é a quantidade insuficiente de pontos de tomada na instalação. Coloquei pontos de tomada, mas pode ser pontos de iluminação também. Ou seja, você tem ali a quantidade de pontos que não é suficiente para atender a necessidade dos usuários. Então, o que é que vai acontecer? Os usuários vão começar a usar extensões, vão começar a usar aqueles benjamins para colocar 2 ou 3 equipamentos na mesma tomada.
e isso a gente sabe que compromete a segurança da instalação, né? Então, isso é uma coisa que ocorre em função do não atendimento ao critério de reserva de carga e de segurança, tá? Então, tem que haver ali a quantidade de pontos suficiente. A gente vai ver que existe uma forma de você calcular a quantidade de pontos de acordo com o perímetro do ambiente, tá certo? Isso aí tudo a gente vai estudar no curso. Por fim, a outra falha é a localização inadequada de pontos elétricos. Então, isso a gente já comentou lá no critério de flexibilidade e acessibilidade, né? A gente tem que ter os pontos elétricos alocados, localizados de forma coerente na nossa instalação, né? Então, interruptores têm que estar na entrada de ambientes, tomadas têm que estar num ponto que seja adequado para o seu uso. Você não pode colocar quadros elétricos em locais que sejam de difícil acesso e assim sucessivamente. É importante observar tudo isso aí, ok? Bom, e entrando aqui na última parte da aula, pessoal, nós vamos falar agora da normatização, tá? Os projetos de instalações elétricas, eles devem seguir normas técnicas. A gente já tinha comentado sobre isso. Basicamente, todas as exigências do ponto de vista técnico, elas estão detalhadas em normas técnicas. No caso do Brasil, o órgão responsável pela elaboração dessas normas é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? E ela contém um conjunto grande de dezenas de centenas de normas, não só relacionadas à área de eletricidade, mas a todas as áreas técnicas, né? E muitas vezes, se você não tem a norma da ABNT, você adota uma norma internacional, tá certo? Mas no caso de instalações elétricas, a gente tem sim normas da ABNT. E nós vamos verificar quais são elas agora, tá? Então, a elaboração de um projeto em desacordo com as exigências de uma norma configura negligência. E isso é suficiente para demonstrar a culpa do responsável técnico em caso de dano ocorrido na instalação. Então, a gente tem comentado isso na aula passada, né? Se você faz um planejamento sem observar quais são as exigências que está posta na norma técnica, isso configura sua negligência, né, durante o planejamento do projeto. Então, isso é suficiente para lhe responsabilizar como culpado, né, caso venha ocorrer algum dano na obra. Por isso é importante a gente conhecer, estudar e observar todas as normas técnicas antes de executar um determinado serviço, ok? Do ponto de vista de instalações elétricas prediais, as principais normas técnicas que a gente deve observar são as seguintes, né? A primeira delas é a ABNT NBR 5410. Essa é uma norma de 2004, mas que já foi revisada em 2008. E essa é a norma de instalações elétricas em baixa tensão. Então, toda a parte de critério de projeto, planejamento de instalações elétricas executadas em baixa tensão, esses critérios eles estão postos na norma NBR 5410. Aqui, baixa tensão, pessoal, são instalações com nível de tensão menor do que 1000 volts, tá? Outra norma é a NBR 14039, essa é uma norma de 2005. Essa é a norma equivalente a 5410, mas para o caso de instalações de média tensão, ou seja, instalações acima de 1000 volts, né, que vai até 36,5 mil volts, se eu não estiver enganado. Então, para instalações que sejam executadas em média tensão, essa é a norma que cabe observar. Outra norma importante é a norma NBR 5419. Essa é uma norma de 2015 e ela trata da proteção contra descargas atmosféricas, tá? Então, todo o projeto de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas em edificações, ele deve seguir os critérios impostos na norma NBR 5419. É uma norma bastante importante também. Outra norma importante, né? A NBR ISO CIE 8995 de 2013. Essa é uma norma que trata da iluminação de ambientes de trabalho, né? Então, se a gente for fazer um projeto luminotécnico, né? Ou seja, qual vai ser a iluminação de cada ambiente, quantos pontos haverá, qual a iluminância de cada ponto, que tipo de lâmpada vai ser usada, etc.
Tudo isso aí está previsto na norma 8995, ok? Então, além disso, a gente tem as normas das concessionárias, que são as NDUs, Normas de Distribuição Unificadas. Isso aí vai variar de acordo com a região. Como eu já havia comentado, cada região possui uma concessionária de distribuição diferente e cada concessionária possui as suas próprias normas. Então, se você vai fazer uma nova instalação, você tem que observar ali quais são as normas da concessionária, especialmente para o padrão de entrada, ou seja, aquele ponto de conexão entre a instalação e a rede, tá? Esse padrão de entrada, geralmente, ele está especificado como deve ser feito pelas normas da concessionária, tudo bem? Aqui no nosso curso, o nosso foco será a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas em baixa tensão. Então, a gente não vai estudar em detalhes as demais normas, apesar de serem muito importantes e devem ser observadas durante o processo de instalação ou planejamento de instalações elétricas. Nesse curso, por limitação de tempo, a gente vai focar o estudo da NBR 5410, tá? Então, nós vamos estudar nas aulas seguintes como deve ser feito o passo a passo, um passo a passo de como deve ser feito um projeto elétrico de baixa tensão para os critérios, como atendendo os critérios da NBR 5410, ok? Bom, pessoal, e assim a gente conclui a nossa sexta aula do curso, né? Falamos hoje aqui sobre os principais critérios que devem ser observados na execução do projeto elétrico, as falhas mais comuns que nós devemos evitar quando for fazer um projeto elétrico e, por fim, as normas que vão ser observadas, ok? As críticas e feedbacks são muito bem-vindos em relação às nossas aulas. Fiquem à vontade para fazê-las e nós nos vemos na aula seguinte.